Pronto, estamos gravando mais um programa, mais uma tentativa aí de levar para os caros que acompanham, aqueles que acompanham o nosso programa. Hoje nós poderemos falar sobre o assunto e a pergunta que um inscrito nos fez sobre DNA. Não tem umas coisas que eu escrevi, porque é muita coisa, e eu resolvi escrever para poder dizer, para passar para vocês. Então, o certo, geralmente a gente diz meu DNA, né? DNA de fulano, DNA. Eu sempre, quando eu me lembro, eu procuro dizer o DNA que habita em mim. O DNA que habita em mim. Isso era que era dito 40, 50 mil anos atrás, quando o ser humano ainda engatinhava no quesito raciocínio. Ainda engateava, já raciocinava. Mas como existiam seres que habitavam o nosso planeta naquela época, aí ele foi aprendendo, né? E herdou. Então, naquela época, já se pronunciava assim: o DNA que habita em mim, o espírito que habita em mim, o eu verdadeiro que habita em mim, e assim vai por diante. Então, eu vou ler aqui rapidinho. É assim que cada um de nós deveria falar, e não eu gosto de doce. Porque, em falando assim, nós estamos concordando com os mesmo DNA de todas as vidas que esse mesmo Espírito vem tendo. Ou seja, quando você diz eu, você está concordando com aquele mesmo DNA que vem de outras das encarnações passadas e anteriores. Está concordando. Ou seja, você está permanecendo do mesmo jeito. Continuando. Porque quando foi preparado tudo para nascermos, ficamos à mercê da pequena cota que nossos pais nos ofertam, que é apenas mais ou menos 1.500 DNA. Dos 28.869 genes que nós temos, apenas 1.500 é que nós herdamos dele, para que essa cota de mais ou menos 1.500 a gente possa reescrever, modificar ele. Não sei se vocês estão entendendo. Então, só esses é que nós podemos mudar, reescrever. E como fazer essa reescrita? Primeiro, não falando mais eu. A gente não esquecer de dizer tudo eu. Segundo, fazendo yoga, aquilo que eu falei para vocês que nós praticamos. Uma boa reforma íntima. Então, fazendo isso, como se chama isso? Evolução. Não sei se vocês lembram, em alguns vídeos anteriores eu sempre dizia: a evolução não é isso, a evolução não é aquilo, a evolução não é ir para a igreja todo final de semana, ou ir não sei para onde.
estudar a Bíblia, isso não é evolução. Evolução é isso que eu acabei de dizer para vocês. Isso é que é evolução. É você tentar sempre reescrever aquele DNA que está marcando o seu eu verdadeiro. Então, quando a gente evita dizer sempre eu, você está automaticamente fazendo o que os orientais fazem. E os orientais são povos esclarecidos, um dos povos mais esclarecidos da Terra. Eles, não é à toa que Sai Baba veio para lá, e Krishnamurti, Ramana Maharishi, tantos outros. Eu estou estudando um outro aqui, porque não tem um nome aqui não. Então, os povos orientais são um dos povos mais espiritualizados que tem. E espiritualizado não significa que tem religião, não. Entendeu? Então, quando nós evitamos dizer esse eu, a gente está enfraquecendo esse ego. Porque o ego, minha gente, é a culpa. O ego é o cerne de toda questão, de todo sofrimento do ser humano. É o ego. O ego, ele é alimentado pelo pensamento, né? A mente gera esses pensamentos. Nós não podemos deixar de pensar. Pensar é natural, é inerente ao ser humano. Mas nós podemos educar a mente, pacificar a mente, evitar que essa produção de pensamento escravize-nos, deixe a gente escravizado. A produção de pensamento atualmente do ser humano é tamanha que nós ficamos escravos dos pensamentos. E esse pensamento vai alimentar quem? O ego. Então é preciso que, para evitar isso, nós sejamos uma testemunha, o espectador desse comportamento, desses pensamentos. Porque quando o pensamento passa e você capta ele, toma para si, é isso que o ego quer. Quando você pensou, o pensamento passou, você fica envolvido naquele pensamento, vem outro, mais outro, e a pessoa fica num estado de... Ela nem se apercebe, mas está totalmente presa, o ego preso naquele sistema, e não consegue sair desse sistema vicioso que é a pessoa ser dominada pelos pensamentos. Porque quando a gente nasce, quando o ser humano nasce igual uma folha em branco. A criancinha, até antes de 2 anos, mais ou menos, ela está tudo bem, ela é pura. Nós nascemos puro. A partir do momento que nós dizemos eu gosto disso, eu daquilo, pronto, aí já separou. Então, o nosso ser, a nossa consciência verdadeira, o nosso ser verdadeiro, o nosso eu verdadeiro, fica encoberto por esse eu, por esse ego. Então, para que vocês entendam ou comecem a entender,
Então, existe o nosso eu verdadeiro, nossa consciência, a mente e o ego. O eu quer a todo momento orientar-nos, nos dar informações, intuição, mas nós ficamos com a nossa consciência encoberta pela produção da mente, produção de pensamento pela mente, e vai injetando no nosso ego. Então, quando nós dizemos para a pessoa assim, tenha cuidado, são 4 preocupações que você deve ter: a mente, o ego, desejos e relacionamento. Essas 4 preocupações que fazem você trilhar um caminho ou sair do caminho. E geralmente é a maioria, a massa que está fora do caminho, né? Mas dizendo para vocês mais especificamente, mais diretamente, a outra pergunta, a primeira foi sobre DNA, que eu já falei, né? Que esse DNA que temos em nós, nossos genes, são 28.869 genes que a gente nasce, dos quais nossos pais apenas, nós apenas herdamos deles apenas mais ou menos 20.500 genes, mais ou menos. O restante nós temos que reescrevê-los, porque senão nós seríamos uma cópia perfeita dos pais, e nós não somos. Não existe ninguém igual. Eu não sou igual ao meu pai, nem a minha mãe é igual a mim, nem nada. Cada um é diferente. Justamente por isso, porque quando Mozart nasceu, teve a cota de DNA dele específica que ele até hoje tenta reescrever o próprio DNA dele. Apenas quando eu fiz uma reprodução, coloquei um filho no mundo, ele já teve a cota dele e eu já fiquei com a minha completa. Só que agora não, agora Mozart está reescrevendo, tentando reescrever. O que é reescrever? É tentando evoluir. É essa mudança que eu falei há pouco para vocês. Então, a nossa vida, a nossa vivência aqui nesse planeta é assim. Nós nascemos, crescemos, e a partir do momento que a gente continua dizendo esse ego vai se fortalecendo. E tem mais, o ego ele é muito astuto, ele tem várias facetas. Então, a pergunta é, Mozart, o que é que eu faço para evitar esse ego? Nós não podemos evitar. Segundo os ensinamentos dos mestres, dos mestres yogis, nós que praticamos yoga, nós pacificamos a nossa mente. Pacificando a mente, você fica alinhado, ou seja, quando a gente diz alinhado, é você aprofundar a respiração, acalmar a mente e alinhar o espírito. Aí você fica... É um estado natural da nossa consciência, do nosso eu verdadeiro. O estado natural, qual é? Amor,
calma, perseverança não, amor, extremo amor, calma, solitude, a verdadeira felicidade, enfim, a nossa consciência, ela é completa, nós somos filhos do Pai, filhos de Deus, então nós somos. Então, quando você aprender a sempre cultivar essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Quem já é desperto, tem a resposta. Quem não é desperto, a busca é essa, para tentar responder essa pergunta de quem sou eu. Então, quando a gente faz a yoga, não é essa yoga de movimento do corpo, não. Essa é a Hatha Yoga. A que nós fazemos é a Kriya Yoga. Então, a yoga, ela oferece isso, ela oferta isso. Você controla a sua respiração, porque a nossa respiração, ela é o nosso organismo, 99% de todos os órgãos é involuntário. Você não tem controle. Mas a respiração é a única que você pode tornar ela voluntária e involuntária. Ou seja, com controle. Você colocando controle, mas só através da yoga. A yoga é o único o processo que você consegue controlar a respiração, é através da yoga. Então, quando nós fazemos a yoga, você fica alinhado. Aos poucos você vai tentando se alinhar. Aí você, controlando a respiração, você faz um relaxamento, né? Eu vou fazer aqui rapidamente como é que nós fazemos. Fechamos os olhos. Se você quiser fazer aí, você pode fazer. Fecha os olhos, rapidinho. Fecha os olhos. Você vai, fica no local aconchegante, né? Que você se sinta bem. O local que você se sente bem pode ser sentado, pode ser na posição de lótus, pode ser escorado na parede. Aonde você se sentir bem, deitado, aonde você se sentir bem é a melhor posição. Então, fecha os olhos. Rapidamente você faz um exame de seu corpo, vê se não tem tensão nenhuma, ou seja, a perna em mau movimento, sua espinha em mal colocada. Quando você estiver bem tranquilo, totalmente relaxado, isso em poucos minutos você já percebe isso. Você está de olho fechado ainda. Aí você começa a inspira e expira. Inspira e expira e vai prestando atenção à sua respiração. E os pensamentos estão passando. Os pensamentos vão passando, a tela mental não para. E você vai perceber que tem momentos que você não se percebeu que o pensamento passou e você nem viu. Por causa porque você está prestando atenção na sua respiração. Esse método se chama Vipassana. Simplesmente você fica quieto, não faz nada, fecha os olhos, se tranquiliza, preste atenção na respiração. Para começar, 2, 3 minutos, 5, com o tempo você vai aumentando. Isso é uma excelente ajuda para quem quer começar a trilhar o despertar para quem sabe, evolução, né? Um começo de evolução. Mas que é complicado, então tudo isso que eu falei se restringe, com exceção do DNA, que é outro assunto, eu
me especifiquei muito nele, mas na parte da yoga, a gente se adentrar muito, você vai ver que vai ser um santo remédio, entre aspas, né? Porque todos os males, todas as doenças, as doenças psicossomáticas, a depressão, tudo é originado do ego. Então, através da yoga, você controla ou pacifica ou cancela. Cancelar é difícil, cancelar só no final, quando a gente alcança a iluminação. Aí você cancela totalmente, você já não vive mais aqui. Você vive aqui sem fazer parte daqui. Mas a gente pode controlar esse ego. Vai controlando ele de maneira tal que você vai perceber que você não se incomoda mais com nada, não se aperreia, você mantém a sua calma em qualquer, sob qualquer momento você se percebe calmo, já é, com o tempo você fazendo yoga, você vai perceber isso. Você vai perceber, você fazendo a yoga com o tempo, não há adversidade, não há emoção, você está calmo, é a yoga, é o controle emocional, sem você perceber. E aí, o tempo vai passando e é só, agora eu faço que nem o pessoal, é só sucesso, ok? Namastê, um abração.